Deixa eu ver aqui, S&P 500 derretendo? Deixa eu ver. Vamos lá. Isso é uma informação importante. Se tiver derretendo mesmo, Bitcoin explodirá em 1º de novembro. É. Na verdade, eu acho que semana que vem o Bitcoin já pode subir. Deixa eu ver. Hum. Olha, foi uma boa informação essa que tu me passou, Fofolete. Porque ele fez um pivô de baixa confirmada abaixo da média de 8. Estava bem bom. Só que se ele perder esse fundo anterior aqui, ó, 4.200, realmente o S&P 500 derrete e aí acaba a euforia do mercado de forma antecipada, né? Do mercado tradicional. Aí a gente vai ter que ver se isso vai respingar no mercado cripto ou não. Geralmente no histórico anterior derreteu. Bitcoin derreteu junto com o, o S&P 500. Nos dados on-chain, tá? Ainda eu vejo os holders acumulando Bitcoin. Eu vi que algumas carteiras, alguns endereços de carteiras diminuiu no curto prazo, tá? Alguns endereços de carteira de hold de longo prazo que tem mais de 155 dias de hold, ou seja, 5 meses e 11 dias, se eu não me engano, diminuíram o número de hold em posse, né? Algumas carteiras de 6 meses de hold já começaram a vender. Mas essa métrica aqui, ó, do troco do core, ou o UTXO, tá? Que é medido pela movimentação, você consegue saber qual é, através dessa métrica, você consegue ver qual é a movimentação entre a diferença das moedas de curto prazo, de curto espaço de tempo de vida, e movimentação de troco de core movimentadas do último dia, mostra que para uma tendência de alta saudável do Bitcoin, nós temos que ter o seguinte comportamento do troco do core. Nós temos que ter 100% do troco do core em lucro, tá? Ele sai de 80% e volta para 100, sai de 80 e volta para 100, sai de 80 e volta para 100. Ou seja, quando nós temos uma tendência de alta saudável, nós temos praticamente o troco do core e os ativos em troco do core, que são os ativos de hold também, são os ativos que têm, ou seja, a quantidade de bitcoins que está com o troco do core em lucro aqui. E a gente tem aqui, ó, 90%, 95%, ou seja, nós estamos confirmados em tendência de alta do Bitcoin. Só que a única coisa que pode atrapalhar isso, pode sair dessa condição de parar de estar no mercado bullish, é justamente o que está acontecendo com o mercado tradicional. Eu não sei por que motivos, se o mercado tradicional está antecipando alguma coisa, alguma realização, alguma elevação da taxa de juros, qualquer coisa aleatória macroeconômica que pudesse afetar, mas quando muda o S&P 500 e quando o S&P 500 não está favorável, o risco é muito grande mesmo, tá? Nos mercados voláteis, o risco fica bem elevado mesmo. A gente está vivendo um período nebuloso para todos os investidores, porque a gente viu um enriquecimento, né, de praticamente aí mais de 12 meses, 15 meses de alta muito forte nos ativos desde março do ano passado. Muita gente fez muito dinheiro nos mercados voláteis. Então a gente está numa indefinição, num impasse de quando esse ciclo vai terminar. O Bitcoin supostamente ainda está em ciclo de alta, tá? O percentual de moedas em troco do core em lucro está altíssimo e isso é muito saudável para o mercado em tendência de alta, tá? É nessa banda vermelha que ele tem que se manter mesmo com o preço subindo e com o preço cada vez mais em alta, né? Mas, cara, não dá para descartar absolutamente nada, não dá para ser incisivo assim, não, agora é alta infinita, vai para 100 mil mesmo e acabou, se a gente vê uma ameaça da saúde geral do mercado, né? Porque, infelizmente, o S&P 500 ele é o que dita a saúde do mercado como um todo, e como a gente viu, e ele é o nosso medidor de investidores com apetite ao risco. Isso é uma coisa muito importante vocês entenderem.
Então, se a gente vê uma diminuição do apetite ao risco de grandes investidores, isso pode sim, futuramente, não sei, talvez alguns dias, algumas semanas, alguns meses, se refletir no Bitcoin. Se ele começar a derreter com muita força e começar a evoluir com barras vermelhas muito grandes, pelo menos tomando como base no que aconteceu no passado do Bitcoin, isso vai fazer com que o Bitcoin caia também, tá, pessoal? Pelo menos com base no que aconteceu. Não quer dizer que vai acontecer novamente, porque é imprevisível. Ninguém vai ter uma bola de cristal para te dizer que não vai acontecer nada, que o Bitcoin vai se afastar, vai ser diferente do gráfico do S&P 500. Pode acontecer de forma inédita do Bitcoin, do S&P 500 derreter e o Bitcoin não acompanhar. Pode ser que aconteça dessa vez. Porque os dados on-chain mostram que estão acumulando Bitcoin, estão comprando Bitcoin e Bitcoin está sendo comprado sem ser vendido. Ou seja, muitos Bitcoins antigos não estão sendo colocados à venda por enquanto, né? Senão eu já saberia, tá? Mas não, a princípio a gente está na alta do Bitcoin ainda e o S&P 500 querendo ameaçar derretimento, né? Então tá indefinido, tá bem complicado operar nesse final do ano aí por causa desse S&P 500 ameaçando perder a média 21. Hoje tá perdendo a média 21 novamente, né? Se você for ver aqui, hoje tá perdendo a média 21. E aí, geralmente quando perde a média 21, vai lá buscar na média 56. Vai buscar o alvo 56 aqui, né? Ou seja, 4.000. Acho que é 4.000 pontos aqui do S&P 500. E aí, se ele perder esse fundo aqui, ele vai parar aqui, ó. Se ele perder esse fundo aqui anterior, ele vai parar aqui. Não impede nada dele fazer um fundo duplo, de ele fazer um pivô de alta acima da média 21, pode ainda acontecer, né? O ideal seria a gente ver o S&P 500 voltar à saúde normal para a gente ficar mais tranquilo. Eu não tinha visto o gráfico do S&P 500, aí o Sonic Shota aí mandou para nós, e eu até agradeço o jovem aí porque eu não tinha visto o S&P 500 hoje, tá? Mas enfim, ainda tá na maciota, ainda não me assustou porque não perdeu o fundo anterior. Se perder o fundo anterior, aí realmente pode provocar uma queda antecipada nos outros mercados, né? Como o nosso Bitcoin é a moedinha da praia. Mas enquanto o Bitcoin é a moedinha da praia, né? E para quem está comprado em Bitcoin, como é o meu caso, e algumas altcoins, enquanto não perde a média de 8 e a média 21, tá safe, tá? Enquanto não perder essas duas médias, tá tranquilo. A probabilidade de se manter em Bitcoin e pegar uma alta ainda é maior do que o S&P 500 conseguir respingar no Bitcoin. A gente fica antenado agora no S&P 500, mas enquanto não perder a média de 8, para mim tá tranquilo, tá? Então, a minha expectativa é Bitcoin lateralizar por um momento depois desse rompimento aqui, conseguir se manter acima da média de 8. E até a sexta-feira, faltam 2 dias então, até sexta-feira o S&P 500 conseguir se recuperar acima da média 21, tá? Se o S&P 500 só ameaçar a queda, mas conseguir se manter acima da média 21, nós ainda vamos ter saúde do mercado e lateralidade para o Bitcoin e continuação de alta futura, tá? Eu ainda acho que o Bitcoin vai bater os $100.000 até o final desse ano. Essa ainda é a minha expectativa. Tudo pode mudar, né? A gente não tem bola de cristal, então a gente tá refém sempre do que acontece com a economia macro. E se na economia macro alguma coisa mudar, com certeza vai respingar no nosso mercado também. A da USD, Cardanovski. Cardanovski ainda água de salsicha, ainda tem a tendência de cair um pouco mais. Possivelmente um bom preço de entrada dela é o mais próximo de $2, mas só vale a pena entrar em Cardano quando ela tiver uma barra de reversão apoiada em cima da média 21. Ela está abaixo da média 8, uma coisa que não é muito positiva para quem quer comprar agora. Não é um sinal de compra, né? Comprar abaixo da média de 8 é um risco. Então não recomendo ninguém fazer uma compra nem parcial, DAda nesse presente momento, porque a gente não sabe, né, como o mercado vai se comportar abaixo da média de 8.